né, nessa história que Clarissa Pinkola traz para a gente. Uma é a importância da história, né, para nós, seres humanos, e para a gente pensar situações da nossa vida em que a gente precisa se superar. Perdão, tá aí te interrompendo. É que a gente conseguiu entrar no Facebook agora, ao vivo. Então, se tu puder dar uma apresentaçãozinha rapidamente, novamente, começar aí, vai ser massa. Gratidão. Tá bom, então pensei em começar a contribuição sobre o livro O Dom da História, né, de Clarissa Pinkola, pensando em duas questões que eu vejo como centrais, assim. Uma é a questão da importância das histórias para nós, seres humanos, para a gente se curar, né, de muitas questões e superar muitas questões que precisamos. E a outra questão é o que é suficiente, né? O que é suficiente na vida? O que é que a gente considera suficiente? Então, pensando nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, nesse momento político que a gente está vivendo no Brasil, né? São duas questões muito chaves, né? De muito desafio e de que a gente precisa ter muita superação. Então, em que as desigualdades e as opressões, elas aumentam. Ao mesmo tempo, eu acho que é um momento que a gente se volta muito para olhar para nossas questões, né, internas, e nossas questões como seres humanos, né? Qual é o nosso papel nisso tudo, né? O que é que a gente está vivendo, o que é que tem a ver com o fato de sermos humanos, né? E aí eu trouxe uma frase para esse iniciozinho, que é a seguinte, é de uma autora africana chamada Maya Angelou, que ela diz o seguinte: não há maior agonia do que a história não contada dentro de você. Então, eu vejo que o que Clarissa Pinkola traz no Dom da História tem muito a ver com essa frase, né? Quais são as histórias que a gente não contou dentro da gente e a gente precisa contar? Por que isso é tão importante? E por que nos momentos de grande dificuldade, de grande desafio, isso se torna chave, isso se torna essencial, né? Isso se torna o que é mais central, né? Quando, no Dom da História, Clarissa Pinkola ela começa o livro, essa pequena fábula, né, que ela diz, né, sobre o que é suficiente. Ela começa contando uma história sobre um sábio que foi contada para ela de várias formas e por várias pessoas diferentes, né, da família dela. E esse sábio, ele fazia um ritual que tinha algumas etapas para cumprir. Uma etapa era que tinha um lugar específico na floresta para fazer aquele ritual. Tinha um jeito específico de acender a fogueira, e tinha uma oração específica para falar, para que tudo desse certo e Deus viesse. Aí ela diz que na primeira geração tudo funcionou, né? As pessoas sabiam o lugar onde na floresta, sabiam acender a fogueira e sabiam a oração. Na segunda geração já tinha se perdido um pouco a memória desse ritual, e a segunda geração esqueceu de como acender a fogueira, mas ainda lembrava o lugar da floresta e ainda lembrava da oração. Na terceira geração, a terceira geração esqueceu o lugar da floresta e também não sabia mais a oração. Mas ela, mesmo assim, Deus veio, né? Ela ainda sabia acender a fogueira. E na quarta geração, ninguém sabia mais acender a fogueira, ninguém sabia mais
qual era a oração e ninguém sabia mais qual era o lugar da floresta. Mas tinha uma pessoa que lembrava dessa história. Isso foi suficiente para Deus vir. Ela começa o livro contando essa fábula e depois ela traz duas histórias que aconteceram no pós-guerra, né, na Europa, e que são histórias de momentos muito desafiadores, muito tristes, mas em que nas duas histórias a chama do amor, a chama da força da sobrevivência, elas estão presentes. E nessas duas histórias é isso que é suficiente para aquelas pessoas, para que elas se mantenham vivas. Então, hoje, nesse momento de exceção que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, de confinamento, da gente estar distante das pessoas que a gente ama, né? A gente precisa encontrar dentro da gente o que é suficiente para que a gente continue vivo. O que é suficiente para que a gente mantenha acesa essa fogueira de São João, que é um sítio vai ter porque a gente está num sítio afastado e estamos isolados, né? Então a gente pode fazer fogueira, mas que eu sei que não vai ser permitido em vários lugares, né? Principalmente na cidade. Então, como é que a gente acende? Como é que cada pessoa acende a fogueira de São João, agora, nesse São João? Como é que acende essa fogueira do nosso coração nesse momento? Acho que isso é uma coisa que eu quero trazer para essa roda, né? Para a gente, cada pessoa pensar e trazer um pouquinho. E aí, assim, para não me alongar demais, hoje é 20 de junho e eu sei que hoje é o solstício na Europa e o equinócio aqui no Brasil, né? Agora, no final da tarde, começa 5 e pouquinha. E essa mudança do Sol, né? Da força do Sol no hemisfério sul e no hemisfério norte, trazem grandes mudanças para a gente, né? Como planeta. E é um momento exatamente da gente trazer um pouco de introspecção, de reflexão para as nossas vidas e de a gente também pensar no planeta, né? Nesse planeta que a gente está precisando que ele respire, né? Ailton Krenak, agora nesse momento de pandemia, numa das falas dele que eu pude assistir online, ele disse que não é à toa que o coronavírus ele atinge a respiração do planeta, né? Do ser humano, né? Ele atinge nossas vias respiratórias, né? As pessoas ficam sem ar. E aí eu fiquei refletindo em como o ar ele é essencial para o ser humano, para os seres vivos, mas principalmente para a gente, né? Para a gente se manter vivo. E como a gente pode ficar sem comer vários dias, a gente pode ficar sem beber água vários dias, mas se a gente ficar sem ar, em poucos minutos a gente morre, né? Em poucos minutos. Então, hoje, talvez, o que seja suficiente para qualquer pessoa nesse planeta Terra e para as pessoas que estão infectadas com coronavírus é respirar. A gente precisa respirar. E a gente precisa respirar de uma outra forma, né? Talvez de uma forma que a gente ainda não tenha respirado, que a gente não tenha ainda olhado para como o planeta, como o ser humano está causando destruição no planeta e está causando a dificuldade de respirar. Pausado. Tá. Então, essa questão... A sua última frase falhou, Helena. Desculpa. Tua última fala falhou. Então, vê se tu fala mais devagar, porque tá vento aí na tua... Ok.
Então, a importância da respiração. Como a gente precisa ter tranquilidade e ter calma para respirar, né? E como esse respiro, o ar, que nesse momento de pandemia é o que é mais importante para que a vida se mantenha humana, como é que a gente está respirando, como que a gente vem respirando e como que a gente está fazendo com que a natureza respire ou como que a gente está impedindo a natureza de respirar, né? Tentando impedir, né? Porque eu acho que a natureza é mais forte. Isso eu estou falando natureza nos colocando à parte, mas não é assim que eu entendo, né? Estou colocando só para a gente entender um pouco que, independente da vida humana, as plantas vão continuar existindo, né? A vida continua existindo, mas nós, os seres humanos, precisamos cuidar das plantas, da água, do ar, dos animais, para que a gente se mantenha vivos. Então, acho que nesse momento é pensar nisso. O que é suficiente para a gente? O que é que essas histórias que a gente tem ouvido na pandemia, que a gente tem vivenciado, de morte, de superação, né, de cura, de tristeza, de doença, o que é que elas trazem para a gente, né? O que é que elas fazem a gente refletir sobre o que é suficiente. Então, acho que é um pouco essa questão que eu quero trazer para a roda, e aí depois eu continuo aí na minha contribuição. Acho que é isso. Então, Helena, obrigada, maravilha. Seguimos pensando essas questões, né? Do ponto de vista da vivência de Helena, o que ela traz para a gente, dessa relação que nós temos como seres humanos com os outros seres vivos e que a existência do planeta depende da gente compreender essa eco-integração. Então, eu queria passar a palavra para Maria de Jesus, que começou já a fazer a sua apresentação, mas a gente teve um problema técnico. E aí, vamos lá, Maria, siga aí. Antes de mais nada, eu peço perdão, né? Eu tive que reiniciar para voltar, mas estou de volta e foi muito bom escutar a partilha de Helena, né? Eu vou só mais trazer uma dosezinha do que ela já trouxe, né? Que tudo a ver, né? Porque a Clarice, ela traz um ponto que faz parte de uma característica nossa, enquanto seres humanos, né? Enquanto organismo humano, né? Para a gente não ficar sendo só o centro, desconectado com os outros sistemas, né? Eu digo, enquanto organismo humano que nós somos, que a gente é um ser de histórias, né? Não tem um ditado popular que tem as pessoas que dizem muito, se eu for contar a minha história, dá um livro, né? A gente diz muito isso o tempo inteiro, né? E a gente não se dá conta. Então a gente está comunicando com isso, porque eu sou um ser de história mesmo, a gente tem um livro para contar, né? E que bom que a gente tem esse livro para contar. O que talvez essa pandemia nos convida é a gente olhar para ela, não é? Não tem sentido a gente rever nossos valores, né? Porque a pandemia me parece que proporcionou a gente rever alguns. Quem está possibilitando olhar para essas questões, né? Nos ajuda a revisitar valores. Então isso nos convida a revisitar a gente mesmo, com as nossas histórias, né? Histórias de alegrias, de dores, de opressões vividas, né? E me parece que essa coisa me lembra muito, e de a gente revisitar isso, né, nos ajuda
quando a gente começa a enfrentar, a gente começa a dar um sentido novo, quando a gente busca o cuidado, né? Eu escutei muito eco desde o golpe de 2016 dos companheiros, inclusive, eu preciso de cuidado, né? Parece que é um grito por cuidado, né? E que bom, é porque a gente precisa olhar para nossas histórias e dar um outro lugar a eles, dar um outro sentido para a gente poder ir tocando em frente, mas com outros valores que o mundo precisa, porque a natureza está respondendo para a gente, que a gente precisa dar uma estacionada, a gente precisa ter que andar devagar, né? E é engraçado que Clarissa traz na história, né? À medida que eu fui lendo a história do velhinho com a velhinha, é engraçado que como se conecta com o que a gente está vivendo mesmo, né? Porque as histórias, muitas vezes, quando partilhadas e testemunhadas, né? Ela muitas vezes vem numa situação meio complicada. Nem sempre é uma situação bonita, mas às vezes são situações difíceis. A história vem de várias formas. Pessoal, deu uma travada aqui pra mim. Como é que tá pra vocês? Maria de Jesus caiu de novo. Ai, que pena. Você caiu de novo. Retoma. Retoma. Algum problema na transmissão de Maria de Jesus. Então, se alguém quiser fazer algum comentário por enquanto, né? Deixa eu ver. Eu vou ver se Maria de Jesus está conseguindo se conectar ou não. Olha, eu falei com Maria de Jesus aqui pelo Zap e ela vai tentar se reconectar. Mas, assim, seria interessante que aproveitar esse momentinho que ela não entrou ainda, né, a partir da fala de Helena, né, e também já de algumas questões bem interessantes que a Maria de Jesus traz, vocês fossem pensando e pensando
em se inscrever já para, depois dessa fala de Maria de Jesus, a gente abrir a roda, né? Essa roda, essa ideia do nosso trabalho aqui não é a gente somente escutar Helena e Maria de Jesus, né, que já são ótimas para a gente escutar, mas também da gente enriquecer esse momento, assim, trazendo as nossas vivências, as nossas contribuições nessa reflexão sobre o que é suficiente. Elas duas fazem e a gente já tinha feito essa provocação, no bom sentido, do ponto de vista da gente, enquanto seres na relação com a natureza, no mundo, né? E também do ponto de vista desse momento da pandemia tão específico que a gente está vivenciando, né? E aí que vocês possam ir imaginando aí e já organizando algumas ideias para entrar na roda. Acho que eu posso aproveitar, para não aproveitar o tempo, né, que a gente está aqui, para trazer uma questão bem recorrente na minha vida, principalmente pensando nas pessoas da minha família próxima, né, que já se foram para outro plano, como minha mãe, que tem 10 anos que partiu, e meu irmão, que também tem 12 anos já. Mas tem uma tradição entre várias culturas africanas, que se fala que um ancestral, um antepassado, ele só morre quando a gente esquece dele, né? E como é que a gente lembra, né, das pessoas que já partiram dessa vida física? A gente se lembra contando as histórias deles, né? E delas. Então, as histórias, elas mantêm vivas as pessoas, né? Elas mantêm as pessoas aqui presentes. Não estão de carne e osso vivas, mas estão vivas sim, porque estão presentes o tempo todo. Então, é pelas histórias que a gente mantém o que está vivo aqui, né? É pelos mitos que no candomblé se mantém e se materializa, né? Os orixás, que os mestres da Jurema, as caboclas, estão presentes, se materializam pelas suas histórias. E a história se materializa pelo corpo, mas especialmente através da história daquele ser, né? Que se encantou, que está em outro plano, mas que está presente aqui nesse plano através da sua história, que está viva. Arro, Helena, muito bom, gratidão. Senti agora aqui com essa tua história, de compartilhar aqui uma história, uma besteirinha assim que me veio no pensamento, que eu me lembrei do meu avô e quero trazer a presença dele aqui, né? Que ele dizia muito assim, quando ele via alguém apressado, né? Alguém querendo passar uma frente do outro, alguma coisa assim, aí ele sempre dizia: onde esse povo vai chegar com essa pressa, eu quero estar longe, né? Então, sentindo aí de compartilhar essa sabedoria dele. Onde é que a gente vai chegar com essa pressa, né? O que importa é a gente estar ali, né? Como tu mesma bem colocou, dando cada passo com verdade, né? Respirando, presente, para depois a gente não se atrapalhar, né? Não se abandonar. Então, é isso. Muita gratidão. Quero aproveitar e deixar aqui também o dito que a gente pode aproveitar o chat para colocar os nossos contatos, né? Quem está aqui presente, da onde para a gente aproveitar essa articulação, que ela continue para além, né? Deixo aí essa sugestão. Podem continuar aí, gratidão aí a Janela, um abraço. Beleza, Rafa. Então, e também Helena, né, por compartilhar essas, para que a gente não esqueça que a vida existe, né, no passado e no presente, né?
Cheguei. Então, Maria de Jesus volta aqui com a palavra. Antes disso, eu quero só informar que a sua inscrição, Simone, fica garantida, tá? Para a próxima, a não ser que você queira se expressar agora. Fique à vontade, eu escuto. Se você quiser falar agora, tudo bem. Senão, a gente aguarda. É o seguinte, eu sou psicóloga, eu trabalhei com a Helena, sou educadora popular, sou arteterapeuta numa unidade de saúde de práticas integrativas que se chama CIS, em Recife. E nessa pandemia, quando eu vi o convite, eu fiquei super feliz, porque assim, eu comecei um grupo de mulheres para leitura, com o intuito da leitura, e que se chama Conversa de Comadre. A gente começou pelo Ciranda das Mulheres Sábias. E aí veio a pandemia, a gente parou, e aí eu fui provocada no grupo do Zap, tipo assim, o que é que você vai fazer? Você vai deixar a gente agora? Aí eu disse, não, eu posso fazer uma coisa, eu posso todo dia selecionar um poema, ou um texto, ou uma poesia, ou uma história, e é isso que eu tô fazendo, e assim, tô curtindo muito fazendo isso. Elas também estão curtindo, era um pouco para compartilhar desse poder das histórias. E esse livro foi uma das primeiras histórias que eu botei no grupo. Era mais ou menos isso. Bacana. Passar a palavra para Maria de Jesus. Maria de Jesus, pode falar. Ela caiu de novo, Maria de Jesus. Vocês estão me escutando? Sim. Ela caiu de novo da reunião. Acho que a gente vai ter que continuar. E queria convidar outra companheira que queira se colocar aqui para a gente ir aprofundando essa conversa aí. Foi uma boa fala de Simone, porque traz um processo já de vivência, né, nesse momento que a gente está enfrentando, né, e como reagir. Gente, eu peço perdão, sinceramente. Beatriz. Oi, posso falar? Pode. Maria de Jesus chegou também. Rapidinho. Que revê-las, né? Um tempo aí sem rever aí algumas mulheres maravilhindas. E muito feliz de estar aqui ouvindo, né? De estar aqui partilhando nessas rodas com vocês. Helena, eu amei a leveza aí que você trouxe para a gente refletir, né? A começar pelo cenário, adorei o cenário aí. Junto às árvores e trazendo essa reflexão acerca da importância da natureza nas nossas vidas, né? Realmente esse processo que a gente está vivenciando, ele nos remete a muitas reflexões, muitas. E eu, particularmente, priorizei o autocuidado e o autoconhecimento. Para mim, nesse período, isso foi fundamental, né? Evitei muitas coisas, evitei reflexões muito profundas, porque não foi fácil, né? A gente tá agora em um outro patamar no processo da pandemia, seguindo nela, mas a gente agora está num outro nível. Mas, inicialmente, foi muito chocante, muito difícil, tudo muito repentino, e realmente nos conduziu a uma reflexão enorme, né?
E aí, eu penso que esse sentido da leveza, quando você trouxe a sua fala, Helena, a respeito da respiração, é isso mesmo que a gente precisa, né? Respirar mais e melhor, ouvir o nosso corpo, saber os nossos limites, né? Conhecer as nossas fraquezas e lidar com elas bem, né? Porque são muitas e a gente precisa se escutar mais. E eu acredito que esse momento ele foi muito propício para isso, tá? Dando continuidade aí com vocês. Então, Maria de Jesus, retomando com você. Enfim, eu peço perdão, minha gente, mais uma vez. Eu não sei o que está vendo com a internet aqui de casa, que estava bom o dia todinho, aí só agora que inventou essas histórias. Mas vamos lá, na medida do possível, porque a ideia é a gente animar para essa partilha de histórias. Porque é com essa partilha das experiências é que vai dando o sentido novo e que para a história isso é o suficiente, né? E porque as nossas histórias, ela nos cura, né? Quando a gente olha, quando começa a olhar para ela, né? E quando é partilhada, que é o bem mais precioso, quando é dividido, né? Ele se torna algo muito maior, né? E falar das nossas histórias é falar da nossa presença no mundo, é a nossa presença na vida. E quando a gente não presta atenção para isso, né, a gente está falando que a nossa presença no mundo ainda está alienado. Né? Porque a alienação nada mais é de quando a gente não está com as nossas ações, sem ter a consciência delas, né, e o que as minhas ações podem provocar. E cada ação, a gente escreve uma página do nosso livro de vida. Né? E aí isso traz várias questões. A gente não traz só o mergulho para dentro das nossas histórias, né, que eu acho que a Helena trouxe muito bem, né, a importância de que história nós estamos querendo contar. Então a gente precisa olhar para elas, né? Mas ao mesmo tempo reflete as nossas histórias que está dentro, que foi construída na convivência com as nossas famílias, com a convivência no nosso bairro, com a convivência na escola, com a convivência com a natureza, com a convivência com tudo. Então mexe com tudo na nossa vida, né? E aí ele traz o que é suficiente, porque isso traz a questão da conjuntura, né? Porque isso me faz também pensar, né, de quanto a nossa história da nossa nação, do nosso país, né? Olhando para as nossas histórias também, quantas histórias do nosso país é negligenciada ao longo da nossa vida, né? Que os outros contaram para nós a nossa história, né? Eu acho que é uma provocação para a gente pensar também, né? Será que nas nossas histórias contadas por nós mesmas teríamos locais curativos também? Né? Acho que é uma provocação para a gente pensar, né? Aí vem as histórias do povo preto, dos nossos povos originários. É falar de nós mesmos também. E a partilha testemunhal dessas histórias, ele poderia nos curar até o nosso ser povo brasileiro, né? Trazendo um olhar mais cultural mesmo, né? Porque, entenda, eu não separo a minha personalidade, a minha pessoa, as minhas coisas do que é externo, no social. Tá tudo ligado, tá tudo lá, que essa pandemia nos convida a fazer isso. Tudo está integrado entre nós. Tudo está ligado. E isso é um convite de revisitar. Né? Mas para isso é necessário a gente olhar para as nossas histórias internas mesmo. Saber o lugar de opressão nas nossas histórias. Poder olhar, cuidar delas. E poder localizar nas nossas histórias essas histórias de opressões sociais.
eu estou tendo partilho com vocês uma oportunidade que está acontecendo na minha trajetória pessoal, que eu estou revisitando algumas questões dolorosas, que para mim está sendo, nesses cuidados, estou buscando meu cuidado pessoal também, mas eu estou conseguindo olhar, a partir da história, por exemplo, de alguns familiares, a questão do êxodo rural, o meu ser negro, meu ser mulher negra, onde é que está, a minha sensibilidade social, onde está, né? Então, estou conseguindo entender qual é o meu lugar no mundo, né? Porque a gente é tudo essa mistura, gente. A gente está tudo ligado nessas relações todas com a natureza, uns com os outros. E é importante nessa pandemia a gente aprender a dar um sentido novo às nossas histórias e partilhá-las como algo precioso. Porque a história do velho diz que é única, porque o velho pode ter morrido em vida, mas ele está eterno por conta da história. É o que ele escreveu, o que ele partilhou, o que ele testemunhou com a sua presença, com o seu contar. Isso é o suficiente para construir outras histórias. E quando a gente se reconecta com essas histórias passadas, com as nossas, então a gente reconecta com o futuro e a gente escreve no nosso livro o que queremos construir para a gente, o que a gente quer construir como sociedade, o que a gente quer construir quanto movimento onde eu estou, o que eu quero fazer com a minha vida e com a vida como um todo, porque o que eu faço com a minha vida, estou mexendo com muita coisa, né? Eu acho que é isso que eu tinha para acrescentar no momento, né? Esses questionamentos, né? Um convite que para a gente contar a história da nossa nação a partir das nossas próprias histórias, para construir a nossa história enquanto nação, não deixar que os outros contem por nós. É um acréscimo em relação a isso, e lembrar sempre que a gente é um ser histórico, reconectar com a nossa história, reconectar com a gente mesma, a gente se reconectar com a vida, a gente revisita valores, a gente olha para o mundo também. E que tudo está conectado. Eu acho que é isso que tem para acrescentar, né? E a história do velhinho nos dá esse bizu, porque fala exatamente desse contexto, né? Nos convida a partilhar o que a gente tem, o que a gente tem, né? Poder olhar o que é que sobrou no meio dessa pandemia, o que é que vai restar, né? Que situação difícil, como é que a gente vai olhar para isso e cuidar disso, né? E partilhar isso com muita amorosidade, né? Essa questão do amor, né? Oferecer o dom das suas próprias histórias, né? Olhar essas histórias. E aí a pergunta que fica: que histórias e que pontos da minha história de vida tenho que significar nesta pandemia? Poder revisar e agir no mundo de uma forma diferente. Que sentido novo a gente vai dar à nossa história para a gente construir uma nova sociedade, um outro projeto de nação? É isso por enquanto. E que isso seja uma partilha intensa e eterna. É o que eu desejo. Então, Maria de Jesus, gratidão imensa pela tua fala, pelas tuas experiências aí, suas reflexões. Está perdoado as interferências aí. Que pena, né? Mas deu para a gente... Não sei se conseguiu falar. Sim, com certeza sim. Conseguimos entender as suas reflexões a partir da tua leitura, da tua experiência e da tua vivência, né? Que sentimentos tu traz para a gente agora? Então, eu queria continuar aqui na roda, né? Vendo que tem muitas amigas, companheiras que são da rede,
de educadores, e outras que não são da rede de educadores e economia solidária, são de outras redes, de outros movimentos, e que a gente se conecta, né? Tem gente aqui do movimento da agroecologia, né? Da rede de mulheres da agroecologia, tem gente aqui que é dos estudos epistemológicos decoloniais, né? Tem gente da cultura, da arte, né? Enfim, temos aqui pessoas das mais diferentes experiências, temos pessoas de Pernambuco, temos companheiros do Maranhão aqui, que eu estou vendo Santana, né? E então, temos várias histórias para contar aqui, né? Então, eu queria abrir aqui a roda para vocês e dizer que o chat está aqui aberto, ou levanta a mão aí, eu acho que é melhor escrever aqui no chat do que a mão, porque é mais simples da gente ver. E garantir a fala na ordem. Muita gente querendo se inscrever. Eu posso começar aqui mandando um link direto assim que me deu no pensamento nas perguntas provocação da Maria de Jesus, né? No sentido de e aí, o que é que nós vamos fazer? Né? Então, trazendo aqui para esse grupo, né, eu penso, e aí, qual vai ser a próxima roda, a próxima provocação que a gente traz? Qual é a próxima mística, né, que a gente traz para aproveitar esse calor da nossa união, né, e a gente entendendo a importância nesses tempos da mística, da cultura, da arte, né? Então, sou muito grata por estar aqui vivenciando esse momento, por estar relembrando histórias, né, antigas, assim, porque cada palavra eu não tinha lido ainda o livro, né? E, assim, é como se eu já tivesse lido de verdade, assim, a sensação do conhecer ele, do conhecer os comentários sobre ele, né? É uma história muito antiga, então, muita gratidão por a gente estar aqui, ao redor dessa fogueira, relembrando essa sabedoria e provocando aí a continuidade, né, de qual vai ser a próxima mística do nosso coletivo. Gratidão. Tem companheiras fazendo comentários aqui no chat, eu estou convidando elas para fazer os comentários dela verbalmente aqui, também visualmente, se elas toparem, que eu acho que são comentários bem interessantes para a gente ouvir e compartilhar. Vou chamar a Mônica. Provocação. Olá. Bom, agradeço, né, demais, né, essa possibilidade da gente estar tendo esse espaço, né, de algo nosso, né, porque a gente está tão, às vezes, tendo que cuidar de demandas que a gente não tem esse espaço, né, de poder falar da vivência e escutar, né, essas reflexões tão profundas. O que eu gostaria de compartilhar, né, eu acho que, assim, passei já por 2 momentos, assim, resumidamente, nessa pandemia, assim, de revisitar internamente. Eu acho que, assim, inicialmente, me deu um certo alívio, né, como se não dava mais para ficar naquela loucura que a gente se encontrava, assim, essa consciência coletiva. Por outro lado, mas depois, assim, um período de muito desafio, né, lidar com isso. E aí o que eu tenho buscado, e isso na quinta-feira eu achei que me aconteceu uma coisa interessante, era que eu me dei conta que eu não estava lembrando mais dos meus sonhos, eu nem sabia mais se eu estava sonhando, né? E aí, escutando também, né, uma fala do Krenak, ele trouxe essa, né, que assim, os sonhos trazem histórias que te trazem horizontes e, na verdade, que é muito importante você partilhar elas com seus queridos, né? E aí eu me dei conta, meu Deus, não tenho como partilhar, que eu nem sei o que eu estou sonhando. Mas aí eu venho cuidando disso, né? Sempre lembrando que eu quero sonhar, o que é sonhar. Cada hora essa palavra toma um corpo diferente dentro de mim, né? E aí na quinta-feira
eu tive um pouco de lembrança, assim, do sonho, e foi muito legal isso, né? E eu pude de manhã contar um pouco esse sonho. Então, eu achei legal partilhar com vocês também isso, né? Essa história, né, que nos acompanha todo dia, que às vezes nem a gente mesmo registra, e quanto mais contar, né? Então, estou fazendo esse exercício e já topei refletir um pouco sobre, né, o que Helena e Maria de Jesus trouxeram, né, em relação a essa pandemia, né, esse revisitar. Achei muito, muito importante. Obrigada. Então, Mônica, obrigada. Bom que você está aqui. Então, Mônica participa de uma grande articulação no Nordeste, né? Ela não falou um pouquinho sobre isso, mas que é super importante, né? Ela articula diferentes projetos nas universidades, junto ao pessoal da agroecologia, que chama Renda, né? Que já é uma rede também, né? Conectada com várias experiências. E é muito bom mesmo que ela esteja aqui com a gente, né? A gente vem se conectando de diferentes maneiras nessa construção do conhecimento, das nossas experiências, e partilhar esse momento é muito legal. Então, vejo também que tem outras companheiras aqui que poderiam trazer suas vivências, suas experiências, falar para a gente, que eu falo mais das pessoas que eu conheço pessoalmente, assim, né, que convido para falarem sobre suas, se querem, né, compartilhar nessa ideia que a Mônica trouxe, né, e de que Maria de Jesus também, né, e que Helena também fala sobre isso, né, o compartilhar das histórias que nos faz ainda, né, principalmente reconstituir a história dos que já foram, ou do que já aconteceu, ou ressignificar as histórias, né, no sentido de que Maria de Jesus falou, na ressignificação da nossa própria história social, econômica, do que contaram sobre o que nós somos, né, na visão do outro, do colonialista, do opressor, etc. e tal, né. Então, é mais nesse sentido também, né, de que a gente contando essa história a partir do que nós sentimos e vivemos e interpretamos é fundamental, né. Então, Maria do Carmo, quer falar? Quer falar nesse momento? Então, companheiras, Alvira, oi. desculpe a conta que Maia acabou de Ela- falar agora, eu perdi a Mel? primeira É Melai? você. É Mel que está falando, é? Vou entrar. Ah, entra Super aí. feliz de ter essa roda de mulheres e nessa perspectiva também, porque sem dúvida esse novo ciclo traz novas possibilidades de olhares, né? E nesse se despir para se refazer, tem uma rotina doméstica que, com certeza, nós estamos sentindo de uma forma muito difícil, né? E aí, mulheres com filhas, com crianças, acaba tendo uma complexidade também do se reinventar e, ao mesmo tempo, uma avalanche de coisas que se propõem a construir o nosso tempo nesse período que a gente não está afim, né? Então, fico muito feliz em ter essa oportunidade de troca e de fortalecimento e autofortalecimento com vocês.
Acho que é para todas nós, assim, pensar e se refazer coletivamente, né, com linguagens que a gente não tá apropriada para fazer, né, com formas que ainda a gente não domina e ferramentas que para a gente ainda são um tato desconhecido, né, na construção, e aquilo que a gente não está familiarizado é mais difícil de alcançar, é mais difícil de demonstrar. Então, gratidão pela oportunidade. Valeu, Mel, por ter entrado na reunião, trazer essas questões, né? Isso aí que Mel está falando traz outro elemento, né? Do cotidiano das mulheres nesse momento da pandemia, que é a denúncia crescente, né, sobre a violência doméstica, né? Então, o confinamento, o isolamento de algumas mulheres em situação de abuso, de violência mesmo, né? Então, essa semana, por exemplo, uma pessoa me falou assim, poxa, a polícia veio aqui na minha vizinha e prendeu o marido dela, e a gente nem sabia, como vizinha e vizinho aqui, que existia uma situação de violência doméstica, né? Então, assim, que bom que hoje a gente pode compartilhar formas de denúncia, né, das pessoas que estão em sofrimento e violência doméstica, né, e que elas possam pedir socorro, pedir ajuda, né. Tem sido muito bacana isso que tem acontecido, né, assim, dessa rede de apoio, tanto no campo da justiça, enfim, que ajuda bastante em muitas situações. Então, assim, o acúmulo do trabalho doméstico, a campanha também, que várias companheiras têm feito, né, da divisão justa do trabalho doméstico, é uma questão essencial, né? Assim, a gente vive situações hoje, né, de um acúmulo muito grande, né? Não é só, vamos dizer assim, é o trabalho, é a preocupação, a responsabilidade, são várias questões, né? Eu, por exemplo, eu não tenho criança, mas tenho minha mãe com 92 anos comigo, então isso cria um outro nível de responsabilidade também, né? Então, eu também já sou do grupo de risco, né? As pessoas também que ajudam a gente aqui também têm essas questões, então, são novas situações para que a gente repense o trabalho, repense o cuidado, valorize mais o próprio trabalho da gente enquanto trabalho doméstico, porque muitas vezes a gente que está vivenciando outros tipos de trabalho profissional nem se dá conta, né? Nem se dá conta. Fala sobre eles, teoriza sobre eles, mas sentir na pele mais profundamente é importante nesse momento, sabe? Eu acho que isso também traz novos elementos, assim, é tanto que eu acho que a gente não vai mais finda essa pandemia, né, ter o mesmo lugar dos cuidados, o mesmo olhar sobre os cuidados, o mesmo olhar da sociedade, das mulheres principalmente, sobre o trabalho doméstico, né, então é importante a gente frisar isso, né, são questões que trouxeram muito presente isso para a vida da gente nesse momento, sabe? É isso também que eu queria compartilhar aqui com vocês. Alzira e demais companheiras, boa tarde. Eu sou Maria e eu fiquei muito, assim, provocada quando eu recebi o convite, né, para essa roda. E eu estou achando muito legal porque é uma conversa entre as mulheres. Eu estou vendo que Paulo Pedro, acho que ela é de Caatinga, né? Está por aqui. Mas eu acho que é bom também que a gente tenha os homens partilhando essa conversa. Mas eu estou gostando muito porque eu acho que a gente está num momento de refletir, né, sobre as questões que importam. E quando eu vi o texto da Clarice, eu gosto muito da Clarice, adoro o livro dela,
Mulheres que Cortam Lobos, que tem completo de histórias maravilhosas, né? E sobre ela faz essa análise sobre o feminino. E eu acho que a gente está num momento histórico, né? Um momento histórico que nos instiga, tanto individualmente, a gente refletir e repensar o que é que importa para a gente, quais são as prioridades, né? Assim, e também é uma encruzilhada para a humanidade, né? Eu acho que a gente vive uma crise que é da saúde, que é sanitária, que é ambiental, que essas questões são agravadas pelas questões políticas, particularmente aqui no Brasil, né? E a gente, como sempre, né, nós mulheres, tendo que estar pensando nesse global e dando conta desse específico, desse micro, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante que eu tenho percebido nesse período dessa pandemia é essa centralidade, essa importância da experiência, né? E aí eu me deparei com esse texto que fala sobre a importância das histórias, né? Então, assim, a gente olhar para essas histórias das nossas antepassadas e nos implicarmos com as histórias futuras dessas gerações, né? Eu gosto muito de uma frase de Sarah Paim, que é uma psicopedagoga argentina, que ela disse que diante dos impossíveis as invenções. E eu acho que é exatamente isso que a gente está se deparando, né? Que invenções, que criatividade, o que de novo a gente quer criar e o que de novo a gente vai criar nesse momento, né? Do ponto de vista pessoal, e também do ponto de vista coletivo, né? Eu acho que a gente está assim, e eu acho que essas rodas com as conversas predominantemente com mulheres, eu acho que alimentam, né? Alimentam a gente e nos fortalece. Eu gosto muito daquela música que foi cantada no início, né? Porque a gente com tanta pressa, com tanta, o tempo não dava para nada e de repente tivemos que parar e tivemos que repensar esse tempo, né? E como lidar com esse tempo. Mas esse tempo ele evidencia desigualdades. Por exemplo, agora durante a pandemia, dia 29 de março, 29 de abril, saiu um dado do IBGE que mostra que os homens estão dividindo os afazeres domésticos, mas a média de trabalho semanais das mulheres é de 21 horas, e homens é apenas de 10. São 10 horas a mais em média que as mulheres trabalham. Isso é muito evidenciado, como a Alzira mencionou, agora durante essa pandemia, né? Porque é uma forma também de violência, essa desigualdade na responsabilidade com a reprodução da vida, né? Então, eu acho que esses momentos de partilha são importantes, né? E são necessários para a gente poder escrever histórias e escrever novas histórias, né? Então, e definir que histórias a gente quer escrever, né? Que histórias são importantes? Como é que a gente vai compartilhar? Como é que a gente está lidando com esse mundo, né? Então, assim, eu vi são muitas lives, são muitas reuniões, muitas atividades, e eu sentia falta de uma certa conexão, né? Essa conexão com esse cotidiano, essa conexão com o que a gente realmente está vivendo, né, nesse momento. Então, eu parabenizo vocês, até com vontade, né? Vão rolar outras histórias de Clarice, né? Então, por exemplo, no tem histórias maravilhosas e que dão muitas reflexões. Eu não sei se a gente não é uma obrigação, em algum momento que a gente possa se reencontrar, possa pensar, refletir sobre outras histórias.
Joia, Maria, beleza. Então, eu acho que não estou vendo ninguém aqui inscrito, né? A gente tinha feito um pacto mais ou menos de terminar às 16h30, mais ou menos, né? E dar um tempinho, porque a gente teve umas dificuldades tecnológicas aqui, né? Mas, assim, eu acho que essa proposta, tanto que Rafa tinha feito já, e Maria está colocando aqui, né? De que a gente não pode, assim, a gente pode sair daqui com uma outra ideia de um outro texto e da gente continuar essa reflexão, né? Então, só para lembrar, Helena está pedindo para falar, tá? Helena, pode falar. Oi, tá certo. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos, fale. Sim. Ok, acho que era bom Maria do Carmo tirar o microfone, porque o dela tá ligado ainda. Ok. Então, muito boas as falas. Acho que Mel trouxe uma questão bem importante, né? Que diz respeito ao nosso lugar como mulheres, né? Nesse momento da pandemia. E aí isso me trouxe de volta uma poesia que tem me acompanhado. Eu digo que ela está dormindo e acordando comigo nessa pandemia, que é uma poesia de uma poetisa indiana. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ler aqui. O nome dela é Kapi Kaur, Rupi Kaur, o nome da poetisa, do livro O que o Sol faz com as Flores. Peraí, deixa eu colocar aqui os óculos. Diz assim: essa é a receita da vida. Minha mãe disse, me abraçando enquanto eu chorava. Pense nas flores que você planta a cada ano no jardim. Elas nos ensinam que as pessoas também murcham, caem, criam raiz, crescem para florescer no final. Então, que nós floresçamos no final de tudo isso. Era isso que eu queria trazer mais um pouquinho. Gratidão! Linda, Helena, maravilha. Eu queria perguntar a Maria de Jesus se ela quer também fazer algum comentário aqui, a partir do que a gente conversou, se ela tem comentários a fazer, complementar, trazer mais coisas. Eu tô com a sensação de querer escutar mais, apesar de que eu tinha uma poesia a partilhar. Eu estou muito, nesse momento, muito disponível para escutar as partilhas das histórias, né, e que a gente construa esse encontro, né, de uma forma que a gente esteja apoiando umas às outras para reflorescer, sabe? Porque a gente não refloresce só, né? É evidente. A gente é um ser de relações, né? Nas relações que a gente tem como pessoa, como ser. E aí eu me sinto provocada do que vimos nos encontros, né? Dessas partilhas, o que é que... Porque como Maria falou, né? Tantas lives falando sobre, mas me parece que o que mais necessita é de mais encontros, né? Que partilhemos as nossas experiências do lugar que a gente está, né? Isso que eu estou repetindo por hora, né? E agradecer pela experiência, né? Agradecer por essa partilha, apesar da limitação da internet aqui, da parte técnica, né? Atrapalhou um pouco, né? E
E eu acho que é isso, né? E eu deixo essa sementinha da música que eu cantei no começo para gente, para que nos acompanhe nesses processos de encontro, né? Para a gente escrever os nossos livros juntas. É isso por hora. A Santana Lago também está se inscrevendo aqui pelo chat. Tem aqui no nosso chat, tem Santana. Santana quer falar. Depois, então, a gente chama essa outra pessoa aí, tá, Rafa? Santana? Santana parece que caiu, não sei. Não, Santana está aqui. Se ela não estiver conseguindo ouvir a gente, eu queria aproveitar para... Ana Lourdes está aqui, gente. O Paulo, né, de lá de Saberes da Caatinga, se ele puder trazer sua fala também aqui, eu acho que vai ser bem precioso. Se ele estiver escutando aí, tiver com chance. Oi? Agora, não. Estamos te ouvindo. Santana? Oi, querida. Posso falar? Pode. Oi, gente, boa tarde. É uma grande alegria. Gostaria de agradecer, né, por esse convite aí que a nossa companheira Alzira. Eu sou Maria Santana Lago Freire, sou aqui do Maranhão, Bacabal, Maranhão, sou do Fórum de Economia Solidária e também faço parte da Rede de Educação Cidadã Recide. Fiquei muito feliz aí ouvindo a Maria de Jesus, né, que nós somos companheira da Recide, né, o meu abraço a todas essas guerreiras que estão fazendo parte dessa linda roda de conversa. Ô, gente, é muito maravilhoso e dizer que quem teve essa ideia é magnífico, porque a gente, nesse período que nós estamos passando, né, e poder estar compartilhando nossas vivências, nossas histórias, assim, com essas companheiras, é muito gratificante, né? Eu queria, assim, partilhar, dizer que tirar um tempo, né, para reviver essa nossa história, repensar as nossas conexões com a natureza, com os seres que nela existem, né, assim, eu fico refletindo aqui com a minha família, né, que eu já estou com quase 6 meses que não meto o pé fora de casa, quase 3 meses, né, fiquei, assim, num estado muito, acho que depois eu vou precisar até de um acompanhamento. Porque aconteceram muitas coisas também na minha família que eu não vou entrar em detalhe, né? Questão de percas de familiares. Então, a gente pensa que a coisa está bem distante, quando a coisa está bem próximo da gente, aí a gente vai se dar conta, né, do que vai acontecer. Então, falando de histórias, de rever nossas histórias a partir dos nossos antepassados, né, eu me lembrei muito aqui, e Maria de Jesus fala bem, colocou bem na sua fala, a questão de rever a nossa história a partir dos nossos ancestrais, a partir né, do nosso início, da nossa história, como ela deveria realmente ser contada, que são contadas pelos nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, né, e aí nós estamos vivenciando, nesse momento agora, nós precisamos parar, né? Foi preciso que a gente parasse para respirar. A outra colega falou muito a questão do respirar, né? Hoje
nós paramos, hoje nós estamos respirando, nós estamos vendo o quanto é importante a respiração, né? Hoje, muitas pessoas pararam para valorizar a vida, né? E tudo que nela existe, o bem viver, o que tanto falamos, né? Nossas formações sobre os princípios, né? Eu falo muito, eu sou defensora aqui da economia solidária, os princípios da economia solidária, que é o cuidar do outro, buscar o bem viver, defender a natureza, né? E tudo que nela existe, o preocupar com o ser humano, se colocar no lugar do ser humano. Então, tudo isso veio que nós estamos vivenciando hoje, tudo nos levou a parar um pouco, a pensar, a refletir. E a outra colega aí coloca que a gente está vivenciando e que depois, e que mesmo vivenciando, a gente já está se questionando, e depois que tudo isso passar, como nós estaremos, né? O que vai nos acontecer, né? Então, gente, eu queria também dizer, né, que hoje eu fico refletindo o que a minha avó me dizia, né? Porque a gente tinha muita pressa, muita pressa. E hoje nós tivemos que parar. Algo fez com que a gente parasse e repensasse nossos conceitos e olhasse e tivéssemos um outro olhar para a natureza, para os seres humanos, né? E para tudo que nela existe. Então, eu queria dizer, companheiras, que esse momento, para a gente, está sendo de grande reflexão, e que a gente, principalmente nós, mulheres, que somos mães, acredito que os pais também, a gente se preocupa também muito com nossos familiares, com nossos filhos. Eu tenho 4 filhos, e eu me preocupo muito. E depois, né, que passar tudo isso, que eu acredito, tenho muita fé em Deus que vai passar, aí vai a pergunta, o que nos resta, o que vai nos restar? Nós mulheres de movimentos sociais, nós mulheres aí da economia solidária, da rede, de várias redes que participamos, né? Aí vem essa minha reflexão. O que vai nos restar? O que o futuro nos planeja, né, para a gente? O que que nós iremos fazer? Então, com essa reflexão aqui, né, que eu deixo, né, e quero dizer que esse momento aqui está me ajudando muito, né, muito, porque eu estou passando assim, vivendo um momento de muita ansiedade, eu estou assim, muito em pânico, assim, eu tenho medo até de sair de casa, assim, né? Então eu quero partilhar com as minhas companheiras, mas eu quero dizer mais uma vez que eu estou muito feliz por estar participando desse momento. Um abraço para todos e espero que aconteça outros momentos iguais a esse. Oi, Santana. Você sabe que não está só, companheira. Aqui estamos nós. Bom compartilhar essas coisas, né? Esses momentos. Todos nós, eu acho que estamos vivendo situações muito, assim, limites, né? Muitas questões estão provocando e trazendo sofrimentos, né? A gente não pode negar. Tem um texto que eu acho muito importante, né, da gente, e também uma compreensão importante para a gente, né, que é da gente não negar as dores que essa pandemia está nos trazendo, né? Assim, por que a gente está sofrendo, né? Sofrendo no limite da perda de um ente querido, como Santana, né? Mas de outras perdas também, né? Outras perdas, a perda da convivência, a perda de sair naturalmente, a perda de estar com quem a gente ama, de poder abraçar, de dar beijo, né? Então, todas essas situações são perdas que afetam profundamente a nossa existência, né? Afetam profundamente nossos sentimentos, né? E é importante a gente se dar conta disso, sabe? Muito importante, né? Então, assim,
agradeço profundamente a Santana trazer essa questão, né, esse sentimento, essa vivência que ela está tendo, porque esses sentimentos e essas dores, esses sofrimentos, não está só com Santana, né? Não está só com Santana, assim, a gente está tendo uma quantidade enorme, enorme, enorme de reações emocionais, né? Que às vezes o povo até confunde, né? Situação emocional com situação psíquica, né? Mas a perda, a tristeza faz parte da nossa vida, e é isso que a gente tem também, que eu acho que é uma questão importante da gente também refletir, né? Sobre ela, né? Porque a gente vinha, de certa maneira, né, numa tendência de uma sociedade a negar a tristeza, né, só alegria, só prazer, só euforia, né, então, é como se a vida fosse só isso, né, então, é importante a gente entender que algo assim tão excludente, né, tão, que a monocromia, né, só uma coisa, como a monocultura, né, ela é muito prejudicial à vida, né, ela é muito prejudicial à vida em todos os sentidos, né, então, estamos aí. Quem quer mais engrossar esse caldo aqui? Simone, você quer falar, Simone? Não, estou me disponibilizando, se ela quiser entrar em contato, Santana, eu sou psicóloga, e aí a gente conversaria, né? Acho que nesse momento, realmente, como bem falou a Alzira, a demanda é grande e é diversificada, né? E aí eu acho que, assim, a gente que é profissional de saúde, a gente, no momento desse, a gente tem a obrigação, responsabilidade social de estar disponível. Então, é isso. Eu deixei meu número aí. E queria só complementar falando do suficiente sobre o amor, né? Um trechinho do livro da história do casal, que no final ela diz, e o jovem casal, neste caso, como os reis magos, também foram sábios, pois deram o mais precioso de todos os presentes possíveis. Deram seu amor mais verdadeiro um ao outro. E ele foi suficiente. Eu acho que a gente precisa muito de amor. Olívia? Oi. Boa tarde, gente. Eu queria pedir licença, eu sou, digamos assim, uma novata nessa roda, mas ao mesmo tempo eu sou filha de Alzira, né, com muito orgulho. Que maravilha, seja bem-vinda. Obrigada. E queria entrar para agradecer e dizer que toda vez que eu entro em contato com esse universo da minha mãe, com a minha mãe, que eu sou uma fã muito grande dela, quer dizer que sempre mexe comigo, né? Entrar nesse universo dela. E toda vez que eu me lido com alguma coisa na minha vida, eu lembro que eu sou muito influenciada por ela também. Eu sou jornalista da área de cultura e arte, mas sou jornalista porque gosto de contar histórias, porque gosto de escrever. E eu fui estimulada por ela desde pequena a ler e a escrever.
E a gente vem também de uma família do Pajeú, né? Meu avô, pai dela, escrevia. O Pajeú, mesmo não tendo ido ao São José do Egito, que é a cidade dela, está no meu sangue também. De alguma forma, eu cresci ouvindo que é a terra dos poetas e me meio de amigos que são de São José do Egito. O interior é sempre esse lugar muito